Boa noite a todos, está no ar para você mais um programa Bom G Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Olha, a partir de agora vamos trazer as principais notícias e informações de Bom Jesus, do Itabapoana e toda a região. Você chegando em nossa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, entre na live compartilhando essas notícias e informações para que outras pessoas possam estar acompanhando aqui no blog Alan Gonçalves. Olha, no Espírito Santo, uma nuvem misteriosa chamou a atenção de moradores de cidades do sul do estado. A TV Gazeta Sul exibiu uma reportagem no jornal ESTV, primeira edição desta segunda-feira, e a gente vai conferir agora. De uma nuvem muito diferente, chamou atenção em várias cidades aqui da nossa região. Além dessas que vocês vão ver, a gente recebeu várias outras. É bem curioso, olha só. Deu para ver essa nuvem de tudo quanto é cidade. O Juan Benevides registrou lá de Itapemirim. A Valquíria Rodrigues e a Dalciene dos Santos também. Parece um funil, né? Ainda no litoral, a Laiane Neves e a Marciana Moser viram a nuvem em Piúma. E essa nuvem tão diferente apareceu assim em Cachoeiro de Itapemirim e assim em Inconha. Temos ainda esse registro em Atílio Viváqua. Viram aí? Segundo o coordenador de meteorologia do INCAPER, Hugo Ramos, esse é um tipo especial da nuvem do tipo altocúmulos stratiformes. A forma que parece uma palma ou um funil foi preenchido por cristais de gelo que, dependendo do ângulo de obtenção da imagem, causa esse efeito. Geralmente as nuvens desse tipo são em camadas ou que parece um lençol horizontal de grande extensão, muitas vezes até com algumas ondulações. Ele diz que não chega a ser um fenômeno raro, mas diferente de outro tipo de nuvem desse mesmo gênero, essa daí que a gente vê nas imagens não está relacionada à formação de tempestades. Então, podemos ficar tranquilos porque ela não significa tempestade nem nada disso. Foi só realmente um espetáculo que a gente pôde apreciar no céu de hoje cedo. Muito bacana, né? Olha essa foto que linda. Ela perto das outras palmeiras, dos outros coqueiros, fica até parecendo mais uma das folhas, né? Gente, obrigada a todo mundo que mandou no aplicativo, nas minhas redes sociais, os registros da nossa manhã. Eleições 2020, olha, prefeitos, vereadores e demais agentes públicos estão proibidos de fazer propagandas ou pronunciamentos em rádios e televisão. Olha, desde o último dia 15 de agosto, agentes públicos de todo o Brasil estão proibidos de fazer publicidade ou propaganda e pronunciamentos em rádio e televisão. Maiores informações você confere acessando o site do blog Alan Gonçalves. Jovem de 23 anos é baleado em bar às margens da rodovia S484 entre Iguaçuí e São José do Calçado. Um jovem de 23 anos foi baleado após uma briga de bar na madrugada deste domingo, dia 16. A confusão aconteceu às margens da S484, rodovia que liga o município de Iguaçuí a São José do Calçado. Ele foi socorrido por frequentadores do bar e levado ao pronto-socorro de Iguaçuí. A polícia militar foi acionada. Ao contar aos militares o que aconteceu, a vítima informou que estava no bar quando começou uma briga e durante uma confusão houve disparos de arma de fogo, sendo que a bala atingiu a vítima. Segundo a PM, a vítima não soube informar quem fez os disparos. Qualquer informação pode ser enfaçada para a Polícia Militar pelo 190 ou pelo Disque Denúncia 181. Olha, que bom ter você por aqui em nossa live. Obrigado a você que está com a gente no Facebook do blog Alan Gonçalves, você ligado com a gente no YouTube do blog Alan Gonçalves. Boa noite para você chegando aqui agora. Um abraço para você e compartilhando aqui com o blog Alan Gonçalves as informações e notícias de Bom Jesus e toda a região. Olha, o vereador Joãozinho da JB de Bom Jesus do Norte mostra sua certidão negativa de débito de IPTU. Por conta da Lei das Eleições número 9.504, em cumprimento com a portaria de emenda constitucional número 107, aprovada em julho, o vereador Joãozinho da JB de Bom Jesus do Norte, que iria participar ao vivo do programa Bom G Notícias do blog Alan Gonçalves, na edição desta segunda-feira, dia 17 de agosto, a entrevista foi cancelada. A lei que está em vigor desde o dia 15 de agosto proíbe vereadores, prefeitos e servidores públicos de darem entrevista ou fazerem pronunciamentos em rádio, televisão e outras mídias sociais.
Sendo assim, ao ser comunicado, o edil decidiu enviar ao blog Alan Gonçalves, através do WhatsApp, sua certidão negativa de débito de IPTU, mostrando para toda a população que é improcedente as acusações feitas na live de sábado, dia 15 de agosto, pelo blogueiro Tininho Brock. O vereador fez questão de tornar público sua certidão negativa de trabalho, conforme os documentos em tela aqui no blog Alan Gonçalves. Eu quero agradecer a todos e todas pela audiência aqui com o programa Bom Dia Notícias, edição desta segunda-feira, dia 17 de agosto. Boa noite para você chegando agora em nossa live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, vai faltar água nesta terça-feira em Rosal. SAAI comunica interrupção no abastecimento de água de Rosal para manutenção de rede nesta terça-feira, dia 18 de agosto. O presidente do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus do Itabapoana, o senhor Júlio César Gentilice, vem através desta comunicar à população do distrito de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana, que terça-feira, dia 18 de agosto, amanhã, terá o abastecimento de água interrompido de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde para manutenção dos filtros da estação de tratamento de água. Contamos com a atenção e colaboração de todos os moradores. Economize água, informou SAAI Bom Jesus do Itabapoana. Mudando de assunto, 98% dos pacientes infectados pela Covid-19 em São José do Calçado estão curados, conforme dados do boletim desta segunda-feira divulgado pela Prefeitura da cidade. O número de casos confirmados é de 263 neste momento. 59 é o número de casos suspeitos. O município registrou 3 óbitos desde o início da pandemia. O número de pacientes em tratamento são apenas 11. 249 pessoas estão curadas do novo coronavírus na cidade. O município já descartou 688 casos desde o início da pandemia. Ainda sobre os casos de coronavírus, continua crescendo o número de curados da Covid-19 em Bom Jesus de Itabapoana. Conforme os dados do boletim desta segunda-feira, dia 17 de agosto, o município tem 759 pacientes confirmados com o novo coronavírus. 101 é o número de pacientes monitorados, 642 curados, nenhum óbito em investigação e 16 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Pelo 7º dia consecutivo, a UTI Covid continua sem leitos disponíveis para internação e 28 na enfermaria Covid. O bairro Pimentel Marques é o maior bairro com o número de casos confirmados, 148 nesta segunda-feira. Quero mandar um forte abraço para todos ligados aqui no blog Alan Gonçalves, em Apiacá, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapoana, São José do Calçado, Itaperuna, Guaçuí, Alegre, Mimoso do Sul, Guaçuí e toda a região, hein? Olha, em Bom Jesus do Itabapoana, turistas são flagrados tomando banho no chafariz da Praça Governador Portela, no centro da cidade. Por volta das 14 horas deste domingo, dia 16 de agosto, 3 turistas foram flagrados tomando banho no chafariz da Praça Governador Portela, no centro de Bom Jesus do Itabapoana. A polícia militar foi acionada para o local e militares da moto patrulha informaram para os turistas sobre a proibição de banho no local e os mesmos se retiraram da água. Um dos turistas discutiu com a polícia falando que não há nenhuma placa informando sobre a proibição de tomar banho no local. O trio flagrado no chafariz da praça é recém-chegado na cidade e vem vagando pelas ruas do município e pede comida e dinheiro para as pessoas na rua. Olha só esse caso, a verdade sobre o gás barato do botijão azul. Dentro dele estão misturando água. Confira o vídeo. Em um vídeo que circula no WhatsApp, funcionários de um depósito de gás mostram que, além do gás de cozinha, o botijão de gás azul, que é revendido barato para o consumidor, está vindo misturado com água. Acompanhe. Sair água. Só água. Ó. Aí, pessoal, gás barato, ó. Só água. Ó a água que escorre, pessoal. Tá vendo o gás barato? Olha. Aí, ó. Ó. Vai vendo aí, pessoal. Olha o gás barato que tem, ó. Água. Olha. A gente paga barato, depois se arrepende, ó. Vai vendo, ó. Olha.
Vai vendo. Ó água. Ó. Quero desde já agradecer a todos e todas pelo carinho da audiência aqui com o programa Bom Dia Notícias, edição segunda-feira, 17 de agosto de 2020, aqui para toda a rede do Facebook e do YouTube do blog Alan Gonçalves. Olha, para terminar, a gente vai agora falar de uma notícia que deixou hoje a população do Brasil inteiro de olhos grudados na tela do rádio e da televisão. Olha, médicos concluem aborto legal de meninas de 10 anos que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo. Você vai acompanhar agora a reportagem do jornal ESTV1 da TV Gazeta Sul e logo após nós vamos encerrar esta live. Desde já, eu quero agradecer a todos e todas pelo carinho da audiência que com o programa Notícias do blog Alan Gonçalves, Bom Dia Notícias, desta segunda, que volta amanhã a partir das 21 horas. Uma boa noite a todos e até mais. Acompanhe a matéria. 12h04, a gente começa o seu ES1 de hoje com a notícia de que passa bem a menina de 10 anos que teve a gravidez interrompida num hospital do Recife. Ela foi estuprada pelo tio e acabou engravidando. Luna Markman tem os detalhes para a gente, direto de Recife. Vamos ao vivo com a Luna. Bem-vinda, Luna. Boa tarde. Felipe, Rafaela, boa tarde para você, para vocês, boa tarde para todos. Bem, o procedimento de interrupção da gravidez foi concluído por volta das 11 horas da manhã. Só relembrando, a menina, a criança de 10 anos, chegou ontem aqui no Recife por volta das 3 horas da tarde. Depois, ela veio para um hospital aqui na zona norte do Recife, que é referência em saúde da mulher. Uma hora depois, ela iniciou o procedimento que foi dividido em 2 etapas. Primeiro, ela tomou um remédio que induz a parada cardíaca do feto. Segundo a direção do hospital, esse era o procedimento indicado por conta do avanço da idade gestacional. Segundo a direção, ela ontem estava com 22 semanas e 4 dias. Depois, ela tomou outro medicamento para induzir a expulsão do feto já morto. Então, um procedimento longo que começou ontem à tarde e terminou hoje pela manhã. Segundo a direção do hospital, ela viajou acompanhada da avó paterna e de uma assistente social e está internada aqui nesse hospital. De acordo com o governo do Espírito Santo, ela veio aqui para Pernambuco porque aqui tem um protocolo já com experiência em atendimento de violência à mulher, em praticar abortos previstos por lei. E é isso que acontece aqui desde 1996. Esse hospital tem experiência em tratar desses casos. Com vocês. Luna, obrigado, por suas informações. Um assunto tão delicado, você trouxe para a gente as informações de uma maneira muito fácil da gente entender. É um assunto que mobilizou o país inteiro, né, Rafa? Aliás, o país inteiro teve também repercussão internacional. A menina teve que ir para Recife porque a equipe do Hospital das Clínicas, aqui de Vitória, se recusou a fazer esse procedimento. Deixa eu conversar com a Daniela Cariello, ela está no hospital, vai conversar com a gente, porque a gente quer saber, Dani, o que a equipe do Hospital das Clínicas aqui de Vitória alegou para não fazer esse procedimento nessa menina. Boa tarde. Oi, Rafa, Felipe, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, a informação que a gente recebeu por nota da assessoria do Hospital das Clínicas aqui de Vitória é que a equipe médica, que está acostumada inclusive a fazer procedimentos parecidos, se recusou nesse momento, procedimentos parecidos que eu digo é de outras vítimas de violência sexual. Eles se recusaram afirmando que a idade gestacional não está amparada na legislação vigente, como a criança que estava grávida já de mais de 22 semanas, ou seja, era uma gravidez com mais de 5 meses, a equipe já não se sentiu apta a fazer esse procedimento, por isso que ela foi transferida para Recife. A gente acompanhou essa história hoje cedo, vamos ver na reportagem. A menina de 10 anos embarcou ontem de manhã no aeroporto de Vitória, acompanhada de parentes. Seguiram para Recife, em Pernambuco. O médico responsável pela equipe que atendeu a menina grávida de 5 meses entrou ao vivo hoje cedo no Bom Dia Espírito Santo e disse que já havia iniciado o processo de interrupção da gravidez. A gente provoca primeiro o óbito fetal para depois promover a indução da expulsão. Então, hoje deve estar sendo expulso o feto.
Como é que está a menina de 10 anos? Ela passa bem? Enfim. Ela está bem, muito bem. Está com assistência social daí, acompanhada com a avó, um pouco assustada, mas a gente tem apoio psicológico. A nossa equipe é treinada, né? Nós temos experiência. A gente é um serviço de referência desde 96. O governo do Espírito Santo diz que a criança foi para um estado que tem protocolo médico mais específico para a interrupção de gravidez. A gestação foi revelada no dia 7 de agosto, quando a menina foi a esse hospital, na cidade de São Mateus, se queixando de dores abdominais. Ela contou que começou a ser estuprada pelo próprio tio quando ainda tinha 6 anos. O tio tem 33, foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, mas está foragido. Em Vitória, a menina foi atendida no Hospital das Clínicas e uma equipe se recusou a interromper a gestação, alegando que a idade gestacional não está amparada na legislação vigente. Isso aconteceu depois de uma decisão da Justiça favorável à interrupção da gravidez. O documento diz que é legítimo e legal o aborto acima de 20 e 22 semanas nos casos de gravidez recorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal. O juiz concluiu que a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, tendo a mesma declarado que não deseja dar seguimento à gravidez, fruto de ato de extrema violência que sofreu. Esse advogado explica o que diz o Código Penal brasileiro. O Código Penal ele proíbe a interrupção da gestação ou aborto, ele criminaliza essa conduta. Mas há alguns casos pontuais em que a lei autoriza, ela permite. A primeira situação seria quando a gestação ela acarreta um risco para a saúde, para a vida da própria gestante. A segunda situação é na hipótese em que a gestação decorre de estupro, de violência sexual. Nesse caso, desde que seja realizado por um médico e com prévio consentimento da gestante, é possível a interrupção da gestação. O advogado explica ainda que o hospital pode se recusar a fazer o procedimento e que cada caso deve ser avaliado individualmente. A gente tem que buscar, na verdade, os motivos pelos quais não foi feito, né, a interrupção da gestação. Muitas vezes é uma questão de ordem técnica, estrutural. Então, evita-se com isso colocar em risco a própria vida da criança, da gestante. E, às vezes, a melhor saída é não realizar naquelas condições. A família da criança não quer comentar o caso, ela mora com os avós. Nós ouvimos um médico pediatra para entender o que acontece com uma criança que carrega uma outra criança no ventre. Ele aponta riscos físicos e também psicológicos. Fisicamente, ela não tem condições de levar essa gravidez a termo adequadamente. Então, a gente considera efetivamente uma gravidez de risco. Então, existe não só a possibilidade da morte da mãe, como também um parto prematuro ou um abortamento espontâneo. Isso é muito comum nessa faixa etária. A questão psicológica, duas coisas nos chamam muito a atenção nesse caso. Primeiro, a dificuldade enorme da relação, da criação do vínculo mãe-criança. E segundo, o aumento da depressão pós-parto. O médico responsável pelo atendimento dessa criança que estava grávida lá em Recife disse que ela deve ter alta na quarta-feira, deve ter alta, aliás, amanhã. Agora, o presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, aqui do Estado, comentou o caso e falou mais especificamente sobre esse assunto dessa criança de 10 anos que estava grávida após sofrer abusos sexuais do próprio tio. Vamos acompanhar. O Código Penal é o único instrumento no Brasil que fala sobre a prática da interrupção de gravidez. E lá não fala a quantidade de semanas ou de peso de feto que pode ser praticado o aborto. Entretanto, existem regramentos médicos de 1999 que trazem lá a possibilidade de se realizar a interrupção de gravidez até as 22 semanas ou até o feto atingir 500 gramas. Nós entendemos que os médicos têm o direito de se referenciar nessa prática, ou seja, não existe nenhuma espécie de omissão médica, nenhuma espécie de crime e também não pratica nenhum crime aquele médico que se predispõe a fazê-lo a partir das 22 semanas ou a partir de 500 gramas. Então tá aí, né? O procedimento de interrupção da gravidez dessa criança lá em Recife foi concluído. A equipe médica de lá disse que ela deve ter alta amanhã e deve voltar aqui para o Espírito Santo. E Felipe, Rafa, tudo que a gente mais quer é que essa criança possa voltar
a ter uma vida normal um dia, né? Depois de tudo isso que ela passou. Volto com vocês. Olha, vai precisar de muito apoio psicológico durante muito tempo, porque uma atrocidade sofrida dessa maneira é realmente muito difícil, né? Obrigada, viu, Cariello, pelas informações. Já estou posicionado aqui. A gente vai conversar agora por videochamada com o diretor do hospital que fez o procedimento, Dr. Olímpio Barbosa. Vai conversar com a gente agora por ligação. Doutor Olímpio, boa tarde. O senhor está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo perfeitamente, estou ouvindo. Muito bem, obrigado, viu, por atender. Eu queria começar perguntando ao senhor como é que foi o procedimento. O que o senhor pode detalhar para a gente? O que aconteceu nesse procedimento? Bom, ela chegou por volta das 4 horas, vim diretamente do aeroporto. 4h30 houve internação e às 5 horas usamos medicamento para promover a indução do óbito fetal, né, que leva à morte do feto. E hoje, pela manhã, ela expulsou já fez o procedimento de curetagem e eu acredito que de hoje para amanhã terá alta. E como é que essa menina está, doutor? Oi? Como é que ela está, doutor? Ela passa bem? Ela está se recuperando bem? Bem, eu praticamente não tive contato com ela, porque eu sou gestor executivo, né, professor aqui, a gente faz os protocolos, mas quem assume são os plantonistas. Então, teve a equipe de ontem e de hoje. Eu estou sabendo através da assistência social de Bruna, que veio acompanhando, por telefone, que eu não cheguei do outro lado ainda hoje, que ela está bem, né, aliviada e feliz agora, porque foi resolvido o sofrimento dela, né? Doutora, a gente sabe que essa menina desenvolveu diabetes gestacional e ela teria também outro fator de risco. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, doutor. Outro fator de risco, claro. O principal fator de risco não é a idade, mas a diabetes é outro fator de risco que, somando, piora o prognóstico. Agora, sem dúvida nenhuma, a idade, porque nós não temos experiência no mundo, né, com gravidez de 10 anos. Com diabetes, sim, mas criança de 10 anos é muito raro acontecer gravidez. E no mundo que respeita os direitos humanos, os direitos das mulheres, as mulheres não mantêm essa gravidez até o termo. As gravidezes são interrompidas precocemente, né? Então, não há muita publicação qual o risco de morte de uma criança levar uma gravidez a termo. Eu posso dizer que é algumas dezenas, centenas de vezes maior do que a população geral. Mas o número exato não vai depender de vários fatores. Doutor Olímpio, a partir de agora, que o senhor disse que ela está se recuperando desse procedimento, em quanto tempo o senhor acredita que ela pode ter alta? Eu acredito que amanhã está de alta, Amanhã está de alta. Se conseguir alguma passagem aérea hoje à noite, eu poderia dar uma passagem hoje à noite já. Mas eu acho que amanhã é o mais provável. Certo. E retorna aí para o Espírito Santo, onde eu espero que seja bem acolhida, né? Porque eu fiquei sabendo através das mídias, né, que foi revelado o nome dela. Isso não pode acontecer. A minha criança tem que ser protegida. O sigilo tem que ser garantido para que a gente reconstrua a vida dessa criança. Então, tem que ter muito cuidado, muita proteção. Com certeza. Teve uma blogueira que fez isso pela internet, que conseguiu a identidade dessa criança e divulgou de maneira, como o próprio médico disse, de maneira irresponsável. Doutor, por gentileza, só para esclarecer para a gente, existe alguma possibilidade dela ter alguma sequela em função desse procedimento que ela passou? Ela é tão jovem, né? Uma criança de 10 anos. Bom, eu acho que a sequela maior é o próprio sofrimento mental, da saúde mental dela, que tem de ser recuperado, né? Passar a acreditar no ser humano, na vida, né? Que não é fácil, né? Ele passou. Fisicamente, eu acho que não vai ter nenhuma sequela, provavelmente não, porque foi tudo dentro dos protocolos e no futuro, quando ela quiser ser mãe, não vai ter nenhum problema, não vai ficar com sequela de dor. Dor física, não. Eu acho que a dor do coração, da alma, da saúde mental dela. E esse é o maior sofrimento que ela vai, né, passar aí por muitas etapas para poder superar isso aí. A gente torce para que isso aconteça. Doutor, ainda assim eu queria lhe fazer uma última pergunta, né? Ela poderá um dia ser mãe? Ela poderá um dia
ter filho normalmente, depois de tudo isso que está acontecendo? É claro, a gente falou sobre o trauma psicológico, mas pulando essa etapa, né, entendendo que ela vai conseguir se recuperar, fisiologicamente ela poderá ser mãe? Claro que sim, claro. Não, acredito que não vai ter nenhum problema eu ser mãe. Biologicamente, nenhum problema. Doutor, quero agradecer. Muito bem, quero agradecer demais, viu, a sua participação, esclarecendo aqui para todos nós, para todo o Espírito Santo, um assunto tão delicado que está mobilizando o país inteiro. Obrigado mesmo, viu? Tudo de bom aí para o senhor. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Valeu. Valeu, obrigado, doutor. Olha só, e o tio da menina, que é suspeito de ter feito esses abusos aí desde os 6 anos de idade, de ter engravidado essa menina, continua foragido. Mas as polícias estão se unindo para tentar prendê-lo. Deixa eu conversar agora com a Rose Bredoff, que vai trazer mais informações sobre essa investigação para a gente, né, Rose? Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em frente à delegacia de São Mateus. Hoje cedo eu conversei com o delegado aqui e a informação é de que as buscas continuam por esse homem, com todos os reforços de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar também está nessa. O objetivo é encontrar e prender esse homem. Lembrando que na semana passada a polícia aqui do Espírito Santo chegou a ir ao estado da Bahia porque tinha informação de que ele estava em uma cidade baiana, mas ele conseguiu fugir. A Secretaria de Segurança Pública do Estado reforça, inclusive, que é muito importante nesse momento a denúncia anônima, que pode ser feita, inclusive, pelo 181, para que esse homem seja preso. Hoje cedo eu conversei também com o advogado da família e ele reforça uma questão muito importante, a proteção da imagem, a preservação da imagem dessa criança. É um pedido da família, inclusive, que as pessoas tenham o máximo de cuidado ao divulgar essas informações, inclusive que não divulguem nada que possa identificar essa menina de 10 anos, grávida, que foi estuprada pelo próprio tio aqui em São Mateus. Lembrando que esse caso veio à tona no último dia 7, depois que ela deu entrada no Hospital Roberto Silvares aqui em São Mateus. Então, as buscas continuam e a sociedade pode colaborar através das denúncias, Rafaela. Obrigada, viu, Rose, pelas informações. Muita gente, inclusive aqui, Felipe, pelo aplicativo, perguntando por que a gente não divulga a foto, o nome desse sujeito, desse tio dessa menina, que é o principal suspeito, inclusive de ter cometido esse abuso durante anos. Culminou com a menina grávida. E é preciso deixar claro também que a gente tem que proteger a imagem da criança em primeiro lugar. São Mateus não é uma cidade muito grande, certamente são pessoas que um conhece o outro ali. Se você colocar a foto dessa pessoa aqui, muita gente vai saber quem é essa menina. E a proteção da criança sempre está em primeiro lugar.